Olá, eu sou Vivi Império, ao meu lado Wagner Império e este é o Pod SP 24/7, o seu podcast de notícias ligado 24 horas por dia, 7 dias da semana nos acontecimentos da cidade de São Paulo. Muito bem-vindo ao nosso Pod SP 24/7. O Pod SP 24/7 começa falando sobre reciclagem e mostra que o brasileiro reciclou quase 100% das latas de alumínio produzidas no ano passado. Das 34 bilhões de latinhas comercializadas no país no ano passado, somente 500 milhões não foram reaproveitadas. Com isso, o índice de reciclagem desse material chegou a 97,3%. Os dados são da Recicla Latas, uma associação sem fins lucrativos criada pelos fabricantes e recicladores de alumínio, que mantém 39 pontos de coleta pelo país. O Brasil avançou na reciclagem de latinhas nas últimas décadas. Em 1991, apenas 37% eram reaproveitadas, mas desde 2004 esse índice sempre ficou acima de 90%. E a prática tem os seus benefícios, como a economia de energia elétrica que seria utilizada na fabricação do alumínio bruto. Em 2024, para se ter uma ideia, o volume poupado dá para abastecer toda a população do Distrito Federal em um ano. Desde energia, matérias-primas, tudo que é reciclado evita a extração de matéria-prima virgem, portanto ajuda na conservação de ecossistemas. Isso faz com que nós continuemos sendo exemplo não só para o Brasil, mas para o mundo na economia circular e na logística reversa de embalagens. A reciclagem da latinha ainda reduz a emissão de gases poluentes e gera empregos, mas o bom desempenho desse segmento contrasta com os números de reciclagem geral de resíduos sólidos no Brasil, que é de apenas 4%, segundo a Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente, ABREMA. O Movimento Nacional dos Catadores estima que o país tenha cerca de 800 mil catadores de materiais recicláveis. A avaliação da categoria é que faltam incentivos para avançar. Estamos falando aqui de uma categoria que contribui muito para que esses índices de reciclagem no país aconteçam. Porém, esses catadores não são devidamente valorizados e sequer recebem, muitas vezes, pelo serviço que prestam a toda a sociedade. Um dos primeiros passos é o município acreditar no potencial dos catadores, como agentes ambientais, literalmente. Para tanto, o município precisa ter a vontade política de implantar a coleta seletiva. O destaque agora é um estudo que mostra que abelhas podem exterminar o mosquito da dengue. A dengue é uma velha conhecida dos brasileiros e segue fazendo vítimas. De acordo com o Ministério da Saúde, a doença já tirou a vida de quase 1.600 pessoas somente no primeiro semestre de 2025, mais de 6 mil no ano passado. A boa notícia é que o combate ao mosquito transmissor pode ganhar um novo aliado. Pesquisadores das universidades de São Paulo, de Brasília e de 2 startups de Ribeirão Preto descobriram que uma molécula chamada diterpeno, encontrada no própolis produzido pela abelha mandaçaia, que é nativa do Brasil, pode matar larvas do mosquito Aedes aegypti. O estudo, publicado pelo grupo na revista científica Rapid Communications in Mass Spectrometry, mostra que a substância é capaz de eliminar em 48 horas, de 90% a 100%, o mosquito transmissor da dengue, febre amarela urbana, chikungunya e zika. O diterpeno é encontrado na resina do pinus, árvore amplamente cultivada no Brasil. As mandaçaias usam essa resina para construir e proteger seus ninhos. Segundo os pesquisadores, o contato da resina com a saliva das abelhas altera sua estrutura química e potencializa a ação larvicida. O resultado da pesquisa é promissor. No entanto, como o volume de própolis produzido por essas abelhas é muito pequeno, uma opção sugerida pelos pesquisadores seria reproduzir o processo em laboratório. Como o pinus já é utilizado na indústria, seria possível extrair o diterpeno e fazer a transformação química utilizando bioreatores. Você vai ver agora um estudo da Fiocruz sobre a leishmaniose.
Leishmanioses são um conjunto de doenças causadas por protozoários que podem atacar pele, mucosas e até mesmo órgãos internos. Desde a década de 40, o antimônio é usado como princípio ativo do medicamento voltado para o tratamento. Mas esse composto perdeu eficácia com o tempo, já que o parasita, causador da leishmaniose, adquiriu resistência. O que os cientistas da Fiocruz Minas, em parceria com outras instituições, estão desenvolvendo é o uso do mesmo antimônio, só que numa apresentação diferente. Nós testamos contra diferentes formas de leishmania, então ele tem uma potência semelhante para qualquer uma delas. O novo composto é 170 vezes mais potente que os medicamentos tradicionais. A estimativa é que o tratamento esteja disponível em pelo menos 10 anos. A gente ainda está numa fase chamada de pré-clínica, né, onde são feitas as avaliações in vitro, no máximo em teste com animais, ainda assim numa fase muito inicial. A gente precisa de um investimento muito alto para que haja a produção desse insumo. No Brasil, a maior incidência foi nos estados do Norte e do Nordeste. Durante o ano passado, foram aproximadamente 4.500 casos de leishmaniose tegumentar, que afeta a pele e a mucosa, e 400 casos de leishmaniose visceral, a forma mais grave, que afeta o fígado, o baço e a medula óssea. Foram 44 mortes. Os cuidados com a leishmaniose envolvem prevenção e tratamento da doença também nos cachorros. O cão, pelo fato dele ter uma quantidade de parasitas na pele bem maior, ele é capaz de transmitir via vetor, que é quem vai fazer a transmissão da doença, que é um inseto bem pequeno, conhecido como mosquito palha. Os seres humanos só pegam leishmaniose pela picada do mosquito palha infectado. O mosquito palha vai se infectar picando esse cão e vai transmitir para outro animal ou homem. O destaque agora são os esforços para amenizar o sofrimento do povo Yanomami. Entre 2021 e 2022, a terra indígena Yanomami enfrentou uma das maiores crises humanitárias desde a sua demarcação em 1992. E em janeiro de 2023, a maior reserva indígena do Brasil, que abriga cerca de 27 mil pessoas, foi declarada em emergência de saúde pública de importância nacional. A situação era de grave desistência sanitária, fome, doenças e invasão do território pelo garimpo ilegal. Crimes ambientais, poluição do rio e também a prostituição e também as drogas e também de violência, de estupro das crianças, das mulheres e também as assassinas dos Yanomami. Isso o garimpo trouxe uma situação muito grave, a situação genocida. As crianças foram poluídas, foram contaminadas e também trouxe muita doença que se chama Covid-19. Nessa época, espalhou muito as doenças. E depois, a gripe, doenças e outras doenças, a gente não sabe ainda, então entrou muito nessa cicatriz a garimpo na terra Yanomami. Desde então, o governo federal implementou uma estratégia abrangente e integrada para enfrentar o garimpo, preservar o meio ambiente e devolver a dignidade às comunidades indígenas. A resposta envolveu a articulação de 33 órgãos, sob coordenação da Casa Civil da Presidência da República. De 2023 a 2025, as operações integradas já causaram mais de 477 milhões de reais em prejuízos às atividades criminosas. Foram apreendidas centenas de máquinas e armas e reduzidas em 98% as áreas de garimpo da terra Yanomami. Ao todo, 627 acampamentos, 207 embarcações e 101 balsas e 29 aeronaves foram eliminados. Mais de 112 mil litros de diesel e 12
12 mil litros de gasolina foram inutilizados. Também foram destruídas 59 pistas clandestinas. Os dados que a gente tem computados são desde a instalação da Casa de Governo em 24, quando a gente também organiza a operação em si, né? A gente tem uma coordenação da operação que envolve mais de 20 ministérios, né? Tem uma reunião diária aqui de todos esses órgãos estão aqui em Boa Vista, aqui na Casa de Governo, tem a Casa de Governo e tem a coordenação da operação, né? Então a gente se reúne diariamente para fazer balanços e os cenários de ações para fazer, tanto dentro do território indígena, que foi uma estratégia desde o início, então combate dentro da terra indígena, mas também as investigações e também as ações fora da terra indígena. Até 11 de agosto de 2025, já foram 6.425 operações de combate, fiscalização e apoio humanitário. Em uma única ação, perto de Boa Vista, foram apreendidas 103 quilos de ouro, um recorde. Com isso, o total confiscado chegou a 138 quilos. Além da repressão, as medidas reforçam a proteção das comunidades com novas estruturas de saúde, segurança e direitos humanos. Avançou muito, né, em relação a 2023, quando a gente assumiu que o território indígena Yanomami tinha ali cerca de 20 mil garimpeiros, né? Hoje, pela primeira vez, já se consegue mostrar, né, por meio do Sensipan, que nós temos agora áreas abertas para roças, né, para a produção de roças, ao invés de áreas abertas para garimpo. E os indígenas agora começam a retomar seu modo de vida normal, porque eles têm agora essa liberdade de transitar no território, não tem mais os garimpeiros, as forças de segurança seguem ali fazendo o monitoramento, a fiscalização permanente, né, e a gente apoiando os indígenas nessa produção dos próprios alimentos. Para impedir o retorno do garimpo, operações surpresas, como a Operação Asfixia, são constantes. Só em junho foram mais de 220 horas de voo para identificar e destruir estruturas ilegais. Ao mesmo tempo, o governo amplia a presença do Estado. Ano passado teve uma prioridade de fazer essa parte da estrutura de saúde funcionar no pleno, né? Conseguiu, mas desde o ano passado também já teve ações importantes. Aqui na cidade, né, tem a CASAI, que é a Casa de Apoio, foi feita a reforma do refeitório, teve um novo refeitório construído com uma capacidade de produção de alimentação para o pessoal. Atualmente a gente já está funcionando aqui em Boa Vista, né, uma ala do hospital universitário exclusivamente para os Yanomami, já foi, né, são 28 leitos, vai chegar a 35 leitos na frente. Hoje tem uma grande obra que a gente espera, tem uma expectativa do próprio presidente vir inaugurar lá em Surucucu, que é o Centro de Referência de Saúde, uma obra grande, um conjunto de obra que está sendo feito por uma empresa alemã e está em andamento aqui em Boa Vista, né, deve ser brevemente inaugurado, tem o Centro de Direitos Humanos ligado ao Ministério de Direitos Humanos. Na atividade de pesca, né, a produção de alimento, né, vai ser construído as áreas de pesca dentro em algumas regiões. Então tem o pessoal do Ministério do Desenvolvimento Agrário que tem feito um trabalho grande na questão da soberania alimentar, junto com a Embrapa, né, na produção de novos tipos de muda, principalmente de mandioca. O sistema Alerta Garimpo, criado pelos próprios Yanomamis, com o apoio do governo, garante o monitoramento constante do território e aciona equipes de fiscalização sempre que há movimentação suspeita. Hoje, os Yanomamis voltam a plantar, pescar e caçar. A floresta começa a se regenerar, mas o desafio continua: manter o garimpo longe e assegurar a dignidade desse povo. Daqui para frente, no futuro, a gente quer os nossos parentes, os Yanomami, ter vida em paz, sem perturbação, sem alcoolismo, sem prostituição, sem doença, sem mortes. É isso que Yanomami quer.
A gente faz um rápido intervalo e na volta vamos mostrar as artes marciais do Japão. Fica com a gente, é o Pod SP 24/7, você ligado nas notícias 24 horas por dia, 7 dias da semana. Até já. Pod SP 24/7 está de volta mostrando as artes marciais. Vem com a gente descobrir mais sobre o karatê, o kendo e o sumo. As artes marciais fazem parte da cultura do Japão. Vamos citar 3 delas. Era o século XVIII, em Okinawa, sul do Japão, surgia a técnica de luta sem armas, exatamente o significado da palavra karatê. A luta, que inicialmente era por disputas feudais, foi mudando de filosofia e já no século XIX, o karatê passou a ser sinônimo de libertação pessoal, cortesia e respeito. A técnica de luta saiu de Okinawa para o mundo e hoje o karatê é praticado em mais de 150 países. Concentração, disciplina e golpes precisos direcionam aqueles que são praticantes da arte marcial japonesa. E como objetivo ou objetivos finais do karatê, nós temos principalmente um comprometimento com a libertação do ser humano, produzir uma condição de liberdade interior do ser humano através do desenvolvimento da paz espiritual, da paz interna do ser humano e daquele praticante. Tudo começou com uma dança do ritual shintoísta há mais de 2000 anos. Depois, um humano teria que lutar com uma divindade da religião, representada por outro ser humano. Surgia o sumô. Na mitologia japonesa, um método de combate seria baseado nas lutas entre ursos na ilha de Hokkaido, no Japão. Outro mito relata a disputa de 2 deuses shintoístas pelo controle das ilhas japonesas. Já na época de um Japão feudal, o sumô era a arte marcial para se disputar as safras entre os agricultores. Haja força! A luta consiste em empurrar o adversário para fora de um círculo de quase 5 metros de diâmetro. O presidente da Federação Brasileira de Sumô fala sobre a arte marcial. Desde a sua criação, o sumô desses semideuses, eles disputavam, logicamente, a safra e a terra em si, né? Mas a regra era muito simples. Era quem vencia as lutas era aquele que colocava o adversário para fora do círculo, né? E esse círculo até hoje tem as mesmas dimensões, né? E aquele que derrubava o adversário, né? Tocava o solo com alguma parte do corpo que não seja a sola do pé. Então, não era uma luta violenta, não tinha violência nenhuma, mas assim mesmo o cara se consagrava campeão e tinha todo o benefício e o láureo da luta, né? Então, isso era uma forma também de uma diversão entre senhores feudais. Logicamente, isso tornou-se uma arte marcial porque ele preparava o espírito esportivo dos atletas, né? E também parte física também, o preparo físico para enfrentar adversidades do cotidiano. No início, eram praticados somente pelos
homens, né? Pelos masculinos, né? E logicamente levava vantagem aquele que tinha um físico avantajado. Por quê? O sumô, para ter essa regra de não ser colocado para fora do círculo ou tocado a parte do corpo que não seja a sola do pé, exigia uma estabilidade muito grande. E quem, logicamente, tem o físico avantajado, do tipo peso, com centro de gravidade baixo, né, levava vantagem. No Brasil, veio com os primeiros imigrantes, né, trazido com a cultura do shintoísmo. No Brasil, há uma peculiaridade. Cada vez mais mulheres praticam o esporte. No Brasil, foi a primeira também a introduzir o esporte, a modalidade feminina também. A arte secular, que já foi uma forma de luta e sobrevivência. O Kendo, que significa caminho da espada. A origem se deu por volta do ano de 1350, quando espadas eram ofertadas aos templos ou senhores da época de um Japão feudal. Uma ordem de guerreiros aristocratas, surgida 200 anos antes, no ano de 1100, e que dominavam o Japão. Foi com eles que o Kendo foi criado. Foi assim que, em 1185, os samurais e suas espadas dominaram o Japão por séculos. Em 1876, a classe guerreira dos samurais foi extinta, mas a arte do Kendo permaneceu. A beleza e precisão dos movimentos logo se espalharia pelo mundo no final do século XIX. O Kendo passou a ser praticado nos países da Ásia e da Europa, até chegar nas Américas no início do século XX, migração japonesa, inclusive no Brasil. O Kendo e samurais inspiraram animes, séries e filmes no Japão e em Hollywood. Com a chegada dos japoneses ao Brasil, muitos descendentes praticavam a arte, até que em 1933 foi criada a primeira associação de Kendo do país. Com exceção da interrupção durante a Segunda Guerra Mundial, o Kendo se difundiu principalmente em São Paulo, onde está a maior colônia japonesa fora do país do Sol Nascente. Foi aqui no pavilhão japonês, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, que o professor Ronaldo e mais 3 aprendizes de Kendo deram uma demonstração para a nossa equipe de reportagem. Movimentos precisos, golpes mortais. No Kendo existem quatro golpes, né? É o Men, Kote, Do e Tsuki. O Men é o golpe da cabeça. Kote, golpe do antebraço, Do, o golpe do tronco, e Tsuki, o golpe do pescoço. Então a luta em si, o objetivo é acertar esses 4 locais. No Kendo não basta apenas acertar com a espada o local, Então a gente tem que para caracterizar o ponto, ou o ippon que a gente fala, tem que ter 3 coisas, Tem que ter Ki, Ken, Tai. Ki, que é a parte do espírito, do grito, Ken, que é a espada, e Tai, o corpo. Então o grito, a espada acertando no local correto, e o corpo sendo projetado, vamos assim dizer, concentrado no golpe, essas 3 coisas juntas, ao mesmo tempo, caracterizam o ippon, Então é isso que a gente fala, do ponto, tá?
Hoje as espadas são de bambu e há proteção na cabeça e no tórax. O Shinai, né, a espada é feita de bambu, são 4 varetas de bambu juntas, né, representam o katana, né, que a gente fala katana, que é a espada samurai, né, que tem um lado só de corte. Então, enfim, a gente luta, treinamos com a espada de bambu justamente porque ela facilita, ela também é maleável, né, tá? E aí tem a parte do equipamento, né? Então aqui é o do, né? Que é a parte do tronco, né? Chama do. Tem essa parte aqui de baixo, aqui mais aqui, né? Protege um pouco mais embaixo, que é o tare. E o men, que é a máscara, né? Chama men, que é a máscara. E lembrando também tem um kote, né? Que protege as luvas, né? Que protegem os braços, né? Que chama kote. Pode ir lá no Bunkyo, vocês podem fazer aula teste, né? E a gente empresta a espada, os equipamentos, tudo. Fomos conhecer a Bunkyo Kendo e constatamos que a arte hoje é praticada não só por descendentes de japoneses. O treino é puxado e exige muita concentração. E assim, com cada vez mais adeptos, o Kendo vai se popularizando no país. É isso, o Pod SP 24/7 fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Lembrando que você pode ouvir o nosso podcast na sua plataforma de áudio preferida ou então no nosso canal do YouTube, Pod SP 24/7. Até amanhã. Até mais.